E eu quero trazer um pouquinho agora, nessa parte final do nosso bate-papo, um pouco dos meus caminhos, tá? Então, aqui os meus achados, gente. Aquilo que eu quero trazer, inclusive como hashtag dicas. Menos isso, gente, mas coisas que eu vivi e eu posso dizer que fizeram bastante sentido para mim. O primeiro, nessa busca de encontrar propósito, eu quero falar de escolha profissional, que é o ponto que eu tive uma grande sorte na minha vida, que foi ter os pais que eu tive, que puderam, na minha criação, fazer talvez o ponto mais importante. Aqui, pais que estão observando aí, estão curtindo o webinar. Cara, meus pais, eles conseguiram me dar a voz. Eles me estimulavam a pensar e a ser um curioso, a buscar aquilo que eu queria. Então, desde muito cedo, a minha mãe, em especial, perguntava assim, quais eram as minhas escolhas, e ela tinha interesse genuíno em me escutar. Então, desde muito cedo na minha casa, a gente teve sempre voz, tanto eu quanto a minha irmã. Eu vejo que hoje a gente tem um caminho de escolha profissional muito consolidado, muito forte. Então, a minha escolha lá aos 17 anos, que era ser psicólogo, é uma escolha tão poderosa e tão forte que eu não escolheria outra coisa senão essa. Mas foi uma escolha que não surgiu do nada, mesmo muito imaturo, com 17 anos. Foi uma escolha que, desde muito cedo, fui estimulado a pensar sobre mim e entender quais eram as minhas inteligências. Claro, depois eu fui entender que uma das minhas inteligências era a inteligência intrapessoal, a conexão comigo mesmo. Então, trazendo um pouco da referência das múltiplas inteligências de Gardner. Essa sempre foi a minha inteligência. E para a minha escolha profissional, essa inteligência se conectou, mas eu só pude revelar isso porque eu tive esse espaço de apoio, de escuta e de estímulo na minha infância. Então, sou muito grato aos meus pais por esse caminho que eu fiz. E muito estimulado a pesquisar, então, o que eu quero fazer. E eu fiz isso lá no meu primeiro momento de escolha profissional. Mas, claro, né, gente? A gente sabe o que quer, mas a gente vai batendo cabeça muitas vezes na vida. Eu vou para lá, vai para cá, eu queria ser psicólogo clínico, depois entrei no mundo das organizações, me achei com a sala de aula, me achei. Então a gente vai na tentativa e erro, na experimentação, mas essa primeira base é importantíssimo. O quanto que a gente pode escutar mais, perguntar e apoiar os nossos filhos nesse momento de escolha profissional e de escolhas como um todo. Tá? Então, observar quais são os desejos dos nossos filhos. Então, tive muita sorte. Segundo aspecto aqui, e acelerando um pouquinho a minha vida, em 2009, eu quero falar de propósito familiar, aqui é um case mesmo. Quero contar um caos para vocês, que tem a ver com propósito familiar. Eu fui numa palestra de um cara chamado Stephen Covey, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Ele veio aqui para Curitiba e ele mostrou lá, assim, ele tinha a missão, visão e valores da sua família. Eu achei aquilo muito massa, achei, caramba, que interessante. Cheguei em casa, tinha acabado de casar com a minha esposa, Thaís, e cheguei, tá, vamos fazer uma missão, visão, valores, o propósito da nossa família. E ela, no primeiro momento, falou, você é louco, esse negócio é corporativo, não tem nada a ver, né? Calma. E eu fui mostrando para ela um pouquinho do que poderia ser, e ela topou, ela achou massa, ela curtiu a ideia, e a gente meteu a mão na massa e construiu o nosso propósito. E, e eu posso dizer para vocês, né, que lá em 2009, antes inclusive do meu filho que está aí nessa fotinha nascer, que é o John, em muitos momentos, então, a gente construiu, a gente lapidou, a gente colocou isso na parede, assim, sabe, que nem nas companhias. E eu posso dizer com muita verdade em que em vários momentos da nossa caminhada de casamento, de buscas
de conflitos, de soluções e de parceria que eu sempre tive com minha esposa, a gente voltava para o nosso propósito, para olhar. Ele sempre nos norteou. Então, quando a gente falava de fazer com prazer e lidar com amor, a gente falava de buscar sempre coisas que brilhem nosso olho, mas em momentos que o bicho pegar, a gente lidar com amor, e não com julgamento, não com estresse. E os nossos valores também, os nossos direcionadores. Mas, gente, então, aqui é uma foto de uma reportagem que saiu, inclusive, numa das empresas que eu trabalhei, saiu essa reportagem de propósito, eu coloquei aqui, propósito na parede, na alma, porque foi de verdade. Mas eu queria dizer para vocês que esse propósito está em revisão. Como assim, Bruno? Está em revisão, a gente quer adicionar outros elementos aqui, de causa, de maior impacto ainda, de outras coisas, a gente quer mais. E a gente já está com revisão, eu mando para vocês quando tiver. Aqui é uma referência, gente, mas acho que o grande achado dessa prática ou dessa atividade que a gente acabou fazendo foi assim a disponibilidade da gente conversar sobre o que a gente quer para a nossa vida, que a gente queria e continua querendo para a nossa vida como família, como casal, para o nosso filho, para a nossa vida, para o nosso trabalho. E isso pautou muitas decisões, inclusive a decisão de empreender, que é a minha decisão atual. Então, vibrar nas conquistas, a gente tem um ritual também. A cada novo projeto que a gente fecha, a gente tem um sininho clássico de vendas, né? A gente tem aqui em casa, no meu home office, esse é o meu escritório, a gente bate o sininho, meu filho muitas vezes bate o sininho, então faz parte da nossa vida mesmo, esse ritual. Legal, gente. Último aspecto, última dica aí, causa que eu quero contar para vocês, é uma coisa que eu fiz lá quando na minha última oportunidade de trabalho, que eu fiz o meu mapa de carreira. Eu tinha um desejo eu sempre cuidei bastante da minha carreira, pensei no meu trabalho, meu ingrediente vida de engajamento, vida de flow sempre foi muito recheado. Alguns momentos até demais, posso dizer para vocês. E no momento, eu trocando com algumas gestoras que me apoiaram na minha caminhada, eu decidi criar um mapa de carreira. O que é isso, gente? Eu criei um tabuleiro da minha carreira. Nossa, Bruno, que maluco. Cara, propósito na parede. É um tabuleiro mesmo, cronológico, da idade que eu estava até os meus 60 anos. E o que eu quero com os meus 60 anos? O que eu quero ser? E como que eu faço para chegar lá? E nessa cronologia, objetivos de curto prazo, objetivos de médio e de longo prazo. Então, nessa caminhada, eu coloquei isso no papel. E o meu segundo aspecto, eu comecei a mostrar para as pessoas. Eu mostrei para minha família, para minha mãe, né, para minha irmã, para minha esposa, e mostrei para as minhas líderes, para minha coordenadora na época, para minha gerente. E para ser o que eu queria ser, então, aos meus 60, eu revelo para vocês aqui, ser um contador de histórias daquilo que eu passei na minha vida, seja de que forma for. Para chegar lá, uma série de etapas. E uma delas era essa vivência dentro das corporações e ser um líder dentro de uma empresa. E quando eu mostrei isso para as minhas líderes, e elas me apoiaram para que eu pudesse, naquele meu momento, aproveitar aquela caminhada. Eu não era um líder, mas poder trazer aprendizados para a minha malinha de repertório, para que algum dia eu pudesse ser. E foi tão relevante isso para mim, que os objetivos, eu fui alcançando os objetivos com muitos anos de antecedência. Então, com 3 anos, eu planejava ser líder, em 3 anos eu fui 3 anos antes. A minha busca, inclusive, de empreender tinha um caminho bem mais longo, e que a intensidade com que eu vivi e sempre ter aquilo à mão para pensar, e não era algo escrito na pedra, escrito no papel, é um tabuleiro, eu posso mexer as peças. Inclusive, o que eu preciso fazer para chegar lá, que conhecimentos, que cursos, que experiências, que relacionamentos,
que todo esse mapa que eu fui sempre traçando, sempre redesenhando, sempre rabiscando, sempre com mentores, líderes dentro das corporações e líderes fora das organizações, grandes amigos que me ajudaram a olhar esse mapa e redesenhar ele sempre que necessário. Então, queria deixar esses 3 aspectos para vocês, de como pais, como pensando em família também, e aí do aspecto mais profissional, o que né, uma oportunidade de vocês tangibilizarem a tua escolha profissional. E eu queria deixar um convite para vocês, um convite aqui bem legal, que tal começar, chegar hoje, saindo daqui do nosso webinar, e falar lá com seu marido, com a sua esposa, ou então, tive uma ideia, vi uma palestra de um cara ali, tal de Bruno Querubim Parolin, e um negócio chamado propósito familiar, construir a nossa missão, colocar na parede e tal. Experimenta, experimenta e vê que caldo que dá. E acho que é menos de colocar na parede e mais de colocar na alma, né? Direcionar. Tá, Bruno, mas eu não sei nem o que eu quero para mim. Tá, beleza. Então tem um primeiro exercício de você entender o que te dá prazer, o que você tem, que você gosta de fazer, que te dá o flow, que você não vê o tempo passar, e o quais são as tuas causas, qual é o teu legado, que legado que você quer deixar, qual o impacto que você quer deixar nas pessoas, na sociedade e no mundo. E para depois também pensar um pouco isso de forma com a tua família, né, com o teu esposo, esposa, namorado, etc. E o segundo é pensar no teu mapa de carreira. Nossa, Bruno, mas como assim? Como que eu faço? Cara, o design é de vocês, tá? Eu fiz um tabuleiro, sim, né? Dos meus 30 e poucos anos aos meus 60 anos. Cada linha, um objetivo e aí blocos de coisas que eu deveria fazer nesse mapa. Um tabuleiro mesmo, sabe? E eu não consegui trazer aqui porque ele está no papel mesmo. Mas eu queria trazer essa atividade para vocês e que vocês façam e depois compartilhem lá nas minhas redes sociais. Mandem, que eu posto lá, eu comento no @Bruno Querubim Parolin, @MindSledge, adicionem lá. Eu gostaria que vocês falassem um pouco dessa experiência de buscar o seu propósito e de buscar o propósito familiar, o mapa de carreira e todas essas dicas aí. Beleza?